coisa aqui, que é isso aqui, ó. Hoje, saiu quente isso aqui. Prompt de auditoria. Me diz uma coisa, alguém de vocês já conhece, já ouviu falar em Manus? Já ouviram falar de Manus? Pois é. O Manus é uma ferramenta que vai botar o ChatGPT, etc., no chinelo. Claro que não é assim, porque o ChatGPT e todos eles vão incorporar, mas o Manus é uma pesquisa profunda, aquela que você, né, tem que pagar $200, e mais o operador, ou seja, ele faz tudo na tela. Então, o Manus, ninguém tinha acesso, você teria que ser convidado. Ele custa $200 por mês, certo? E para usar um número X de experiência. Esse cara que eu pertenço ao grupo, ele comprou, tanto que ele disse, ó, eu estou gastando os $200 para vocês não precisar gastar, e nós estamos conhecendo ele a fundo. O cara pegou, né, tanto que vocês vão ler aqui, ó, ele diz assim, experimento número 2, descanse em paz, consultores de IA, os que não usam isso. Eu enviei de forma casual cópias da auditoria de IA que fizemos para clientes. Só que para ver se humanos conseguiriam entender e extrapolar como explicar isso em diferentes cenários e setores. O resultado, sinceramente, me abalou. Com níveis de profundidade que obtivemos, foram 110 páginas. Tá? E aí, tá, ele colocou aqui o prompt que ele usou. Então, eu gostaria que todos vocês que querem aprender prompt, leiam esse prompt. É isso aí que você tem que escrever. Você não tem que copiar, você tem que ter talento para chegar e escrever esse prompt aqui. Ah, é em inglês, tudo bem, copia lá no ChatGPT e manda botar em português. Certo? O que hoje as empresas de contabilidade têm que fazer? O que os consultores, os auditores têm que fazer? Eles têm que estudar engenharia de prompt, porque eles têm que usar as ferramentas para trazer esse resultado. Levou 1h30, certo? Para ter esse resultado. E aqui está o PDF do documento de 110 páginas. Certo? Então, vocês imaginam, né, o que vai mudar no mercado de toda a expertise. O que eu quero deixar claro para vocês e repetir. O conhecimento não vai ser mais importante. Um médico não importa mais, um advogado não importa mais. Nada disso não importa no conhecimento. Importa na atitude e na pergunta que ele vai fazer. Veja, eu não entendo nada de medicina, mas se eu souber fazer a pergunta, e se eu entender a engenharia de prompt daquela ferramenta, eu vou fazer a pergunta dizendo, eu não sei nada, mas eu quero resolver o meu problema tal. Certo? Você haja como médico especialista de tal, e me diz o que eu devo perguntar para ti para ter a melhor resposta para esse tipo de problema que eu estou tendo. Então, eu sem ter conhecimento nenhum, mas eu tenho uma atitude de perguntar, ele vai me dar as ferramentas para mim perguntar para ele as coisas. Entenderam, pessoal? Dá para entender quando alguém contestar essa questão que a gente está falando. Ah, o cara precisa ter um mínimo de conhecimento daquela área. Não vai precisar mais, porque se ele souber perguntar para a inteligência, no primeiro pergunta, que tipo de informação eu peço, e daí ele vem e monta para mim, e aí eu faço a segunda pergunta, porque eu estou sabendo questionar agora, certo? É essa mudança que tem. Por isso que vocês vão cansar de ouvir por aí dizer, conhecimento não importa mais, importa sim, né, atitude, importa perguntar. Certo?
Vinícius, é aquilo que eu falo quando uma criança de 1 ou 2 anos, ela é fora de série, ela não sabe caminhar, mas ela quer caminhar. Ela não sabe falar, mas ela quer falar. Daí o que acontece? Os pais tolhem, né? Os pais começam a dizer, não faz isso, não faz aquilo, não, vai proibindo a criança. E daí, em vez dela ser pessoa, né, curiosa, extrovertida, etc., vai ficando naquele negócio do mundinho. Vocês querem saber? Vocês viram já a trend do boneco, da caixinha? Pois é, a trend do boneco eu fiz, né? O Adalberto aqui fez para mim, daí eu peguei, gostei da ideia, só que em vez de eu fazer de mim, eu fiz dos meus filhos. Né? E daí foi aquilo lá, foi um desafio, porque crianças não deixavam, avancei. Eu queria realista, eu não queria, né, uma coisa diferente, eu queria realista. E aí consegui, certo? Por causa da minha persistência, da minha objetividade, né, da minha, né, determinação, eu fui lá e consegui. E aí, o que aconteceu? O meu filho viu isso, viu no Facebook, onde eu ponho minhas coisas pessoal. Ele foi lá, não tinha um Facebook na máquina que ele estava mexendo, ele instalou um Facebook, criou uma conta nova, baixou a imagem, usou um programa chamado Mesh, pegou aquela imagem, transformou em 3D. Daí, depois disso, ele foi para um tal de Tinkercad, que ele permite você, né, manipular. Ele botou uma base, porque não tinha base, tem que ser para imprimir na impressora 3D, e levou para um estúdio da Bambu Labs, que é a impressora 3D, e mandou imprimir. Está aqui, ó. Eu fiz de bombeiro, ó. Ou seja, ele disse, ele vai fazer para os amigos dele. Não sei se vocês estão vendo, deixa eu mostrar aqui. Ele nem deu acabamento ainda. Ele deixou imprimindo na impressora 3D. Então, né, ó, deixa eu mostrar aqui para outra câmera aqui também. Daí ele botou essa base, porque se não tem base ele cai, né? Ele tem 6, 7 anos. Certo? Então, ele sabe mais de impressora de 3D do que eu, porque eu dei liberdade para ele. Então, o que nós temos que ter é isso, liberdade. Né? Eu dou bronca que ele desperdiça muitas vezes as coisas e tudo, mas eu não estou nem aí. O maior investimento que eu estou fazendo nele é dando oportunidade. E eu falo para os meus amigos que são ricos e que não dão uma impressora 3D para o filho dele, não dá oportunidade, fica só deixando eles lá, né, no mundo deles, no celular. Eu dei um computador para cada meu filho. E eu controlo o que eles estão fazendo ali, mas eu estimulo competição, né? Que nem eles sabem usar, né, o AI Studio do Google, eles sabem usar o ChatGPT natural para eles pesquisar qualquer coisa, né? Eles usam né, as ferramentas em gerais, todas elas. Toda vez que tem uma nova, eu estimulo eles a usar. Certo? Então é isso que nós temos que pensar, né? Não só para as crianças, mas também para nós como adultos. Tá? Isso aqui é fantástico, né? Outra coisa que eu tenho aqui, só que ele está lá nas LLMs, é a versão, essa aqui é a versão 2, tá? É o experimento 2 do Manus. Tem o experimento, aí tá na LLM, deixa eu achar aqui. Tem um grupo chamado LLMs,